Olá, meus irmãos, amigos, familiares, igreja, todos vocês que estão conosco para juntos meditarmos a palavra de Deus nesse momento. Dedique esses minutinhos à sua atenção para que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Hebreus 10, 36 diz assim: Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Eu quero falar de uma forma bem simples e bem precisa sobre a perseverança na oração. Algo que Deus tem dado no meu coração é que às vezes nós temos alvos, nós temos propósitos, nós temos uma situação que precisa ser revertida, precisa ser transformada, e nós então começamos a orar. Mas quando aquela situação que até então estava tão grave, tão complexa, dá aquela aliviada, a gente também alivia a oração. A gente até mesmo para de orar. Um exemplo, aquela doença, aquela pedra nos rins. Quando vem aquela crise, aquela cólica, aquela dor, nós lembramos da doença e a gente ora. Mas quando aquela crise passa, a pedra continua lá. Só a crise que passou, a gente para de orar. Não, o problema não resolveu, mas a gente parou de orar. Quando é que teremos uma solução completa? Não sabemos. Só no dia que você aplicar a sua oração, perseverar até ter a solução completa. Um outro exemplo, a salvação do seu cônjuge, da sua esposa ou do seu marido. Enquanto aquela pessoa está em crise, implicando que você vai para a igreja e aquela coisa toda, aí você ora pela salvação do seu cônjuge. Mas quando ele acalma e fica bem, fica em paz, ele não se converteu, ele só deu uma melhorada. Você também relaxa. Às vezes até para de ir na igreja. Às vezes até começa a acompanhar ele porque ele está em paz. Não, meu irmão, você precisa perseverar na oração. É nos altos e baixos, você precisa ser constante, perseverar até ter a solução completa, até resolver aquela situação, até que aquela página vire completamente, até que aquele marido se renda aos pés de Jesus, até que aquele filho seja completamente liberto, até que aquela enfermidade você receba o laudo médico, você está curado. Aí sim você pode riscar como alvo alcançado, como resposta obtida, como promessa cumprida. Aí sim. Mas enquanto isso não acontece, você precisa perseverar até o fim, até que você realmente cumpra a vontade do Senhor e você alcance aquela promessa. Você precisa perseverar. Não relaxe, não baixe a guarda. Continue, persevere. O seu milagre depende disso. A sua resposta depende disso. A sua provisão, aquela intervenção que você precisa na sua vida financeira, precisa disso. Aquela consolidação profissional precisa da sua perseverança. Para que aquela empresa comece realmente a caminhar com as suas próprias pernas, você precisa perseverar na oração. Persevere hoje, comece hoje, recomece hoje e continue. Continue nas madrugadas, continue ao amanhecer, continue ao anoitecer, continue no jejum, continue no propósito, continue na consagração. Não pare até que o seu milagre aconteça em nome de Jesus. Eu quero orar com você para que Deus desperte o seu coração, para que Deus acorde o seu coração para se dedicar a essa jornada de oração até que o milagre aconteça, para que você persevere na oração até que a resposta chegue. Senhor, a resposta está na oração. A vitória está na oração. O segredo está na oração. Sim, e o Senhor é conosco. O Senhor está nesse assunto porque, assim como a gente quer que esse parente seja salvo, o Senhor também quer. Assim que a gente deseja ser curado, o Senhor também quer. Assim como a gente quer que essa história mude,
o Senhor também quer, o Senhor nos é favorável. O Senhor está apenas esperando que nós erguemos um clamor com determinação, com perseverança, com disciplina, com foco. Então nos ajude a ter essa continuidade na oração. Meu Deus, desperta o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse seu filho, dessa pessoa, Deus, que precisa de um milagre, mas entre ela e o milagre está uma jornada de perseverante oração, em nome de Jesus. Então, desperta de madrugada, desperta no meio-dia, mas que algo aconteça nos fazendo lembrar, precisamos orar. Precisamos buscar, precisamos pedir, precisamos bater, precisamos suplicar, precisamos dobrar os nossos joelhos, precisamos clamar ao Senhor para que o nosso milagre aconteça, para que a vitória aconteça, para que a resposta chegue, para que essa porta se abra, para que alcancemos o milagre que desejamos, que precisamos, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Cláudio, da IDPB Caieiras, uma família para pertencer, crescer e servir. Deus abençoe você e a sua casa. Venha fazer uma visita na Rua José Silva, número 10, no bairro Caieiras. Deus abençoe.